Bolívar. Muitas vezes, algumas pessoas atribuem as mazelas do Brasil ao liberalismo e o neoliberalismo. O que você acha? Em primeiro lugar, nós temos que distinguir liberalismo político de liberalismo econômico. Liberalismo político é o Estado constitucional, é a defesa da democracia representativa, da liberdade, da pluralidade entre grupos ou partidos. É o sistema que nós conhecemos, a democracia representativa. O liberalismo político é a teoria subjacente a esse tipo de sistema. Isso pode ocorrer junto com políticas econômicas liberais ou antiliberais. Como é que se entende isso? Veja, o liberalismo econômico se caracteriza pela economia de mercado, ou seja, por um setor privado forte, por concorrência entre produtores, distribuidores, entidades financeiras e o mínimo possível de intervenção do Estado na atividade econômica privada. Então, quando uma pessoa diz eu sou liberal no sentido econômico, a pessoa está dizendo eu prefiro o capitalismo, eu prefiro a economia de mercado, eu prefiro que haja muitas empresas concorrendo entre si para melhorar a produção, a produtividade e manter os preços no melhor equilíbrio possível. Uma coisa é totalmente diferente da outra, Elas podem, às vezes, andar juntas e, às vezes, andar separadas. Então, do ponto de vista político, eu acho razoável dizer que nós temos uma bela tradição de pensamento político. Desde o tempo do Império, ainda que num nível muito rudimentar, porque nós éramos um país muito pobre, 80% ou mais da população era analfabeta, nós tivemos a escravidão, mas nós fomos, pouco a pouco, desenvolvendo um pensamento político liberal. Se você chega ao final do século e procura, por exemplo, quais são os grandes líderes políticos do Brasil no final do século, no começo do século XX? Por exemplo, Rui Barbosa, um liberal de carteirinha, assim, absolutamente dedicado a construir uma democracia liberal, do ponto de vista político. Agora, do ponto de vista econômico, nós simplesmente não tivemos quase nada, quase nada. No período da Primeira República, 1891 a 1930, tivemos um sistema bem confuso, não muito definido, em que havia algumas regulações, algumas regras que eu diria ultraliberais. Por exemplo, os estados podiam contrair empréstimos no interior autonomamente, mas do ponto de vista do estímulo à empresa, internamente, não tinha nada. A terra totalmente concentrada, a população totalmente rural, então a população toda concentrada sob o domínio dos senhores da época, dos fazendeiros. Costuma-se referir àquela época como coronelismo, o domínio dos fazendeiros, que tinham o título de coronel, porque eles eram coronéis da Guarda Nacional. Então se chamava, eles não eram militares, mas recebiam esse título por serem coronéis da Guarda Nacional. Naquela época, portanto, de liberalismo econômico não tinha nada. Depois de 1930, veio a Revolução de 30, comandada pelo Getúlio Vargas, houve a oposição de São Paulo exigindo a Constituição que se outorgasse, que se fizesse uma nova Constituição. Um certo período confuso, fez uma nova Constituição, mas de inspiração liberal ela não tem nada. A inspiração da Constituição de 34 era muito mais o corporativismo, o arremedo de fascismo que começava a surgir na Europa, na Itália e em outros países. Veio o Estado Novo, 1937 até 1945, uma ditadura, suprimidos todos os partidos, e o Estado aí assumindo claramente, diretamente, o comando da industrialização por meio de empresas estatais. É impossível encontrar um traço qualquer de liberalismo econômico no período da ditadura Vargas. Em seguida, depois de 45 abriu-se um pouco mais, mas era o período do embate esquerda-direita, do embate da Guerra Fria, e não se chegou realmente a desenvolver um pensamento econômico liberal. Assim, explicitamente liberal em pensamento econômico,
que eu me lembre, foi só a curta passagem do banqueiro Clemente Mariani pelo Ministério da Fazenda no governo Jânio Quadros. Ele começou propondo uma liberação do câmbio, que seria um passo importante no sentido da abertura da economia ao exterior, consequentemente teria muitos efeitos internos estimulando o surgimento de um mercado. Uma primeira medida. E ficou nisso, ele não conseguiu fazer nem isso. Né? Veio a crise, 63, 64, na época do João Goulart, nenhum pensamento liberal no sentido econômico, absolutamente nenhum, era um pensamento de esquerda, né? que preponderava. Veio o golpe militar, então outro curto momento, né? O Ministério, a área econômica do governo Castelo Branco, né? Que era do governo Bulhões, como ministro da Fazenda, Roberto Campos como ministro do Planejamento. Bom, ali eles tentaram fazer diversas reformas, racionalizar, mas foi um governo de 2 anos. Né? O Castelo Branco tinha prometido que ia ficar no governo por um curto período, e logo que estivesse estabilizado, voltava-se à democracia, o que obviamente não aconteceu. Houve uma espécie de golpe interno nas Forças Armadas, o general Costa e Silva, então, assume o poder que cabia aos generais de exército naquela época. Né? Eles faziam uma eleição um pouquinho de farsa, né? Era um colégio militar restrito que elegia entre os generais de mais alta patente algum deles. Então, primeiro Costa e Silva, que obviamente não fez nada do ponto de vista econômico que possa ser chamado de liberal. Em seguida veio Garçaso Médici, os chamados anos de chumbo, nada de liberal, absolutamente nada. O Brasil chegou a crescer a taxas espantosas nesse período, né? Na base da incorporação de mão de obra, desenvolvimento industrial com base numa tecnologia basicamente rudimentar do ponto de vista de hoje, né? E, em seguida, endividamento externo a taxas estratosféricas, quando entrou o governo do general Ernesto Geisel. Ernesto Geisel era uma visão, assim, era a industrialização em marcha forçada. Agora nós vamos dar o salto para o desenvolvimento. Nós vamos importar petróleo, muito petróleo, porque nós não tínhamos autonomia, e vamos contrair dívidas no limite do necessário para grandes projetos conduzidos pelo Estado para darmos o salto para uma economia desenvolvida. Chegamos a ter quase 500 empresas estatais nesse período. E todo mundo sabe como é que a história terminou. Né? Em 73 houve a guerra no Oriente Médio, o cerco a Israel, que fez os preços do petróleo irem para o espaço. Em 79, o chamado choque dos juros. Né? Outra crise iminente no Oriente Médio. E a taxa de juros que era aplicada aos nossos empréstimos, que era de 6%, foi para 18%. Quer dizer, então, triplicou. E, portanto, o Brasil quebrou. Pura e simplesmente quebrou. Como é que vai pagar uma dívida de 18% ao ano? A chamada crise da dívida, né? Renegociada ali nos anos seguintes. O principal negociador foi o Pedro Malan, negociada em 82, por aí. Mas a inflação tinha subido para um patamar extremamente elevado. E nós tivemos, então, a chamada década perdida, em que nós só podíamos pensar em inflação, não podíamos pensar em mais nada. Foi plano atrás de plano, tentando regular a economia, estabilizá-la na base do controle de preços e salários. Nenhum liberalismo nisso, não há nenhum. Né? Um pouco de liberalismo com Collor, mas Collor foi um governo muito confuso. Né? Ajudou um pouco na abertura das importações, dos carros, a pressão para melhorar. Exatamente. Ali o Collor tinha uma intenção liberal, ele tinha um pensamento mais liberal. Né? Até porque entre os seus principais mentores estava José Guilherme Melchior, que é um dos maiores intelectuais da nossa história, que era uma pessoa consistentemente liberal, que estava à cabeça do Collor. Collor caiu, né? Veio Itamar Franco, que fez um governo absolutamente confuso no primeiro ano, né? Chegou a ter 3 ministros da Fazenda no primeiro ano, e quando viu
que não tinha jeito, ele tinha que... Então, o que aconteceu? O Itamar Franco teve uma centelha, né? Um estalo de luz, e colocou o Fernando Henrique num papel semelhante ao de um primeiro-ministro num regime parlamentarista. O Fernando Henrique então assumiu o poder com muita força, reuniu um grupo de economistas e começou uma estabilização racional, sem choque, sem novos planos de controle de preços, e foi gradualmente, através da chamada URV, né, Unidade Referencial de Valor, fazendo a inflação convergir para um nível baixo. Bolívar, eu lembro, agora você falando do Collor e da cabeça liberal que ele tinha, ficou uma frase muito famosa que ele falou: os nossos carros são carroças. Foi isso que ele chamou, foi o chamado dele para a abertura, né? Exatamente. Nós pagávamos caro por carros de má qualidade. Abrindo a economia, nós colocamos mais concorrência e começamos a ter carros de melhor qualidade por um preço mais razoável. Isso ele disse explicitamente. Depois, então, prosseguindo a narrativa, com o Itamar, quando o Itamar Franco teve o estalo de Vieira e nomeou o Fernando Henrique para uma função semelhante à de um primeiro-ministro, o Fernando Henrique, então, desistiu daquela ideia dos choques heterodoxos, o controle de preços e salários, que tinha sido tentado 4 ou 5 vezes. Ele, então, muito gradualmente foi implantando o Plano Real, formulado por um grupo de economistas brilhantes, e o dia em que, no prazo previsto para a URV se transformar em moeda, a inflação desabou para praticamente zero, né? E, então nós tivemos aí uma visão que eu diria liberal, a visão de que a estabilidade é fundamental para a economia. Você já falou, mas eu acho que é bom repetir, né? Acho que, de novo, né, o chamado que foi o grupo de economistas brilhantes conseguiram criar a solução que foi o Plano Real, né? Exatamente. E essa história é muito conhecida, mas ela sempre... Economistas como Edmar Baixa, como Gustavo Franco, né, como Persarida, André Lara Rezende, um grupo de primeiríssimo time que formulou aquele mecanismo, e o Fernando Henrique compreendeu bem que era fundamental que fosse gradual. Se você fizesse choques, a inflação desabava por uns 5 meses, 6 meses, e voltava pior ainda, como aconteceu com o Plano Cruzado em 1986. Sim. Então foi assim que se deu a estabilização da economia. Fernando Henrique também deu alguns passos que eu chamaria de liberais, no sentido da privatização de algumas das grandes empresas, né, que em geral davam... Telefonia. A CSN, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, é uma fonte constante de prejuízos, né? A Vale do Rio Doce, não sei se era propriamente prejuízo, mas estava muito aquém do que poderia ser como grande empresa internacional. Então ele rearrumou tudo isso. Ele criou, a Vale criou a economia mista, né? Mas acho que a telefonia é um caso mais de primeiras privatizações. De privatização, assim como a CSN. A CSN também. E outra coisa importantíssima, o PROER, né, que foi o saneamento do sistema bancário. Mas antes do governo Fernando Henrique, cada estado tinha o seu banco e disfarçadamente emitia moeda, realimentando a inflação. Então, o saneamento do sistema financeiro, com a redução do número de bancos e tudo isso, fez parte do plano, né? Quer dizer, que foi um absoluto sucesso no sentido da estabilização. Infelizmente, o segundo mandato foi perturbado pela questão do apagão, quer dizer, muita gente xinga o Fernando Henrique por causa do apagão, né, como se ele fosse São Pedro, né? Uhum. Mas o apagão aconteceu porque não choveu, né? Então isso prejudicou bastante o segundo mandato. Mas, enfim, nós terminamos o governo Fernando Henrique prontos para retomar o crescimento, desde que mantivéssemos o rumo, quer dizer, aos poucos, gradualmente, implantando uma economia de mercado. O primeiro mandato do Lula até que respeitou mais ou menos isso. Nós tivemos o chamado tripé da política econômica, né? O câmbio livre, a economia estável, né? E a responsabilidade fiscal, né? Responsabilidade fiscal, uma ideia do Pedro Malan, de que os estados, municípios, todos os entes estatais tinham que manter os seus gastos dentro de um certo limite. O primeiro mandato do Lula respeitou razoavelmente isso e foi mais ou menos bem.
né? Agora, dali em diante, nós começamos a repetir todos os erros antiliberais que tínhamos cometido durante toda a nossa história. Graças a quem? Graças à China, que começou a comprar em grande quantidade as nossas commodities, quer dizer, minério de ferro, carne, soja e outras, né? Então, com isso, nós obtivemos taxas de crescimento bastante elevadas no segundo mandato do Lula, né? E passamos ao governo Dilma em 2011, né? Com a crença no crescimento baseado na grande exportação em mega empresas atrelada à China, ou seja, a velha ideia de que nós não precisávamos de um mercado competitivo internamente, muito menos de pequena empresa. Entende? O BNDES despejava dinheiro nessas operações todas, né? Ela para criar os chamados grandes empresários nacionais, os grandes, não os pequenos. Entende? Você não cria classe média financiando o Joesley Batista, entende? Você cria classe média financiando pequenos empresários. Então, os amigos do rei, né? O BNDES ficou famoso nessa época por ajudar os amigos do rei. Os amigos do rei, dentro do sistema patrimonialista. Quer dizer, nós todos sabemos que o sistema patrimonialista é fundamentalmente isto. O Estado pega a poupança de todo o país, concentrada em suas mãos, e distribui do jeito que ele quer. Subsídios para a indústria automobilística, por exemplo, foi uma cornucópia, né? Para manter o nível de emprego, o nível da produção mantém o nível de emprego. O nível de emprego mantém a força eleitoral. Então, isto aí foi que levou ao desastre final do governo Dilma. Esta semana, nós estamos no dia 21 de maio, né? 3 ou 4 dias atrás, e aqui eu termino, o jornal Estado de São Paulo publicou no caderno de economia uma coisa simples, e assim, pão, pão, queijo, queijo. Quer dizer, até hoje, nós não chegamos aos níveis de pré-crise, antes da crise da Dilma, em nenhum setor da economia. Só isso.